número 110, né? Vamos aqui partir para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, que fala de uma igreja que vive uma expectativa, né? Expectativa da volta do Senhor. E com a volta do Senhor Jesus, todas as promessas de Deus se cumprirão. Então, por isso que o estudo do livro do Apocalipse aqui a gente chama de a igreja expectante, por causa dessa expectativa da igreja com relação à volta de Jesus. Bom, vamos pedir aí ao Santiago já para colocar no primeiro slide isso. Antes da gente falar sobre o Apocalipse, capítulo 1 a seguir, é bom que a gente fale um pouquinho sobre o pano de fundo do livro do Apocalipse, né? Explique um pouco o que é o Apocalipse, para depois a gente começar o ensino dele de fato. Então, o Apocalipse, ele pertence a um tipo de literatura que, coincidentemente, é o mesmo nome, né? Literatura apocalíptica. Lembrando que, embora a gente tenha uma ideia de que o livro do Apocalipse é um livro misterioso, né, difícil, na verdade esse não é o propósito do livro de Apocalipse, porque o nome Apocalipse é um nome do grego, né? Apocalipse, que significa revelação. Por que a dificuldade da gente interpretar com exatidão o livro do Apocalipse? Por causa dos abismos, né, que existem do tempo, né? Nós já temos quase 2000 anos que esse livro foi escrito, da etnia, né? Foi escrito para um povo de etnia diferente da nossa. A gente tem um abismo da questão da língua, o livro foi escrito em grego. A gente tem um abismo da questão da cultura, né? A nossa cultura ocidental é muito diferente da cultura daqueles povos. Então, mas na verdade, quando o livro foi escrito com esse propósito de revelar, através de visões dadas a João, o plano de Deus futuro reservado à humanidade. E pelo que a gente vai observar aqui, o livro do Apocalipse usa muito as figuras de linguagens já conhecidas daquele povo, que são figuras, símbolos lá do Antigo Testamento. Então a gente vai estar aprendendo tudo isso. Então o Apocalipse, ele pertence a esse tipo de literatura, chamada de literatura apocalíptica. Esse tipo de literatura surgiu principalmente no chamado período entre os testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamentos. E também na época do período do exílio babilônico. Por exemplo, muitas visões de Ezequiel são considerados escritos dentro dessa característica literária chamada apocalíptica. Então, essa literatura apocalíptica, ela foi produzida nessas épocas de perseguição, de opressão, no caso do exílio babilônico, numa época de desterro, né? Para gerar o que nas pessoas? Gerar uma esperança, encorajá-los a permanecer firmes na fé. Quais são as principais características da chamada literatura apocalíptica? Letra A. É caracterizada por desespero com respeito às circunstâncias contemporâneas, mas ao mesmo tempo é caracterizada por uma esperança de que Deus vai intervir no futuro. Então essa é a primeira característica da literatura apocalíptica. Está havendo ali uma grande aflição com respeito da opressão que está sendo gerada ali, mas ao mesmo tempo essa literatura traz uma promessa de Deus com relação a que Deus vai intervir futuramente. Segunda característica da literatura apocalíptica: emprego de linguagem simbólica, sonhos e visões. Então, quando a gente estuda Apocalipse, a gente tem que estar atento à questão das cores, a gente tem que estar atento à questão dos números, para que a gente possa interpretá-lo de maneira correta. Então
Então essa é uma das características da literatura apocalíptica: linguagem simbólica, sonhos e visões. Terceira característica: pela introdução de potestades celestes e demoníacas como mensageiros e agentes no progresso do propósito de Deus. Então, no livro do Apocalipse, a gente observa isso, né? Anjos, Satanás aqui simbolizado pelo dragão. Então, a gente percebe toda essa questão das potestades celestiais, tanto do bem quanto do mal, dentro das visões que chegam ao autor. Pela predição de um castigo catastrófico para os ímpios e um livramento para os justos. A gente vai observar muito isso no livro de Apocalipse. E uma característica que este livro bíblico não se enquadra, que é um autor escrever e usar o nome de um personagem bíblico, histórico. Por exemplo, essas duas escritas aí, segundo Esdras e livro de Enoque, são literaturas apocalípticas escritas no chamado período entre os testamentos. Esses personagens bíblicos já nem existiam, eles já tinham morrido já há muito tempo. No caso de Esdras e no caso de Enoque, ele tinha sido arrebatado já há muitos anos. Porém, como eles são figuras conhecidas da história bíblica, os autores de segundo Esdras e de Enoque usam o nome de personagens bíblicos conhecidos como se fossem eles que tivessem escritos. Essa é uma das características da chamada literatura apocalíptica. Não é o caso do livro do Apocalipse que está em nossa Bíblia. Por quê? O autor se identifica como João e se identifica como alguém que está presenciando a história e é contemporâneo daquelas pessoas para as quais ele escreve. Então não é uma personagem lá do período bíblico antigo, não, é um personagem histórico e contemporâneo daqueles para os quais ele escreve. Então essa letra E aí não enquadra essa característica no livro bíblico do Apocalipse, porque é João quem escreve e João é participante dos eventos ali dos seus destinatários. Bom, para quem João escreveu o Apocalipse? Tinha um grupo de pessoas imediatas que receberam o livro do Apocalipse. É claro que o livro do Apocalipse serve para toda a igreja, mas ele escreve especificamente para um grupo imediato. O próprio livro do Apocalipse responde essa pergunta quando Jesus dá aquelas visões a João. Ele manda que João escreva aquilo num livro e envie às 7 igrejas. Então aqui a gente tem o destinatário do livro do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. A gente vai estudar hoje sobre cada uma delas. Nas cartas que Jesus manda João escrever a cada uma dessas igrejas, essas igrejas a gente percebe que elas estão passando por um problema de perseguição iminente ou está profetizada para uma delas uma perseguição. Como a gente observa aí, a igreja de Esmirna teria uma tribulação de 10 dias. A gente vai ver posteriormente que esses 10 dias aqui simbolizam, na verdade, 10 anos. Então a igreja de Esmirna, ou aquela região ali de Esmirna, passou por uma tribulação, uma perseguição intensa durante 10 anos. Então 10 dias aqui é simbologia para, na verdade, 10 anos. Antipas, que foi um dos companheiros de ministério de Paulo, ele foi martirizado, foi morto pela perseguição do Estado romano, lá em Pérgamo. E Filadélfia, lá no capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse, diz que ela seria guardada na hora da tentação. Então aqui a gente observa por essas três igrejas localizadas na região da Ásia,
que ou elas estão passando por um período de perseguição ou passarão. O ambiente então que ronda aqui o livro do Apocalipse é um ambiente de hostilidade, de opressão. Mas por que isso está acontecendo? Porque no final do primeiro século, lá por volta do ano 90 e poucos depois de Cristo, um imperador chamado Domiciano, ele raciocinou o seguinte: olha, o imperador romano, depois que ele morre, ele é deificado, ele é canonizado, ele é considerado santo, divino. O que me vale receber as prerrogativas de santidade ou de divindade depois que eu morrer? Não vai resolver nada. Então, quero ser Deus é agora. Olha só. E quero ser adorado é agora. Então, Domiciano foi o primeiro imperador a querer adoração para si enquanto vivo, porque os outros imperadores romanos, os outros Césares, eram elevados à divindade depois que morriam. Domiciano achou que não era vantagem, falou: não, tem que ser agora. Então, o que ele começou a fazer? Perseguir dois povos, os cristãos e os judeus, porque eles não reconheciam Domiciano como Deus. Então, por isso que a igreja, a partir de Domiciano aqui, passou a enfrentar um período de tribulação e de perseguição intensos. Inclusive, João fora levado lá para a ilha de Patmos, que é uma ilha que pertence às chamadas ilhas gregas. Depois vocês entram lá no Google, tem muitas fotos lá atuais da ilha de Patmos. É uma das ilhas mais belas do complexo de ilhas gregas e muito visitada. Mas naquela época ela funcionava como uma ilha-prisão, onde os que cometiam o crime de lesa estado, ou seja, que não reconheciam a divindade de Domiciano e não lhe prestavam culto, ia para lá, porque era considerado como um criminoso que cometia um crime chamado lesa estado. Então João está lá em Patmos por causa dessa circunstância aqui, de não reconhecer em Domiciano divindade. Então, no final do primeiro século, os cristãos estavam vivendo aí nessa defensiva, né? A qualquer momento podiam ser presos e levados para uma prisão, porque não reconhecia Domiciano como divindade. Então, Apocalipse foi escrito para encorajar as igrejas que sentiam essa hostilidade crescente e para avisar os cristãos descuidados e negligentes, tentados a resvalar para uma conformidade fácil com o mundo. Porque é muito mais fácil se conformar com o mundo, se adequar ao padrão dele, do que enfrentá-lo. Porque aqui enfrentar o mundo, enfrentar o Estado, era colocar em risco a própria vida. Não é? Então, Apocalipse traz essa realidade para a igreja. Uma realidade não fácil de ser vivida. O autor é João, lá o mesmo autor do Evangelho e daquelas 3 epístolas que nós estudamos. Então, junto com Apocalipse, João escreveu 4 textos na Bíblia: o Evangelho de João, as 3 epístolas joaninas e o Apocalipse. Então, quantos livros João escreveu que está na Bíblia? 4. O povo respondeu 5 com bastante ânimo. 4. Da próxima vez o ânimo seja maior. Encontrava-se onde? Em Patmos, uma ilha rochosa ao largo da costa da Grécia, e estava ali por causa da sua fé. Não estava ali porque tinha cometido um crime de fato, era um ladrão ou qualquer outra coisa assim, mas por causa da sua fé, porque não tinha reconhecido Domiciano como divindade. Ele recebe ali em Patmos as visões dadas por Jesus, né? A chamada revelação, que em grego significa Apocalipse, e Jesus ordena que ele envie, que ele transmita essas visões, essas revelações, escrevendo-as num livro e enviando para as 7 igrejas da Ásia. Bom, Apocalipse
embora as pessoas tenham muita dificuldade em interpretá-lo, mas ele é um livro interpretativo, utiliza símbolos e uma linguagem que eram conhecidos daquela época, como eu já disse no começo dessa aula. Ele contém 400 alusões indiretas ao Antigo Testamento. Embora não cite diretamente nessas 400 citações, mas fazem alusões, referências a mais ou menos 400 citações do Antigo Testamento, com relação à simbologia aplicada pelo Antigo Testamento. Então, as cores utilizadas no Antigo Testamento, em Apocalipse, seguem o padrão do Antigo Testamento. Os símbolos numéricos utilizados no Apocalipse seguem o mesmo padrão do Antigo Testamento. Então, são símbolos, números, fraseologias usadas também no Antigo Testamento. Tá? Então, a gente às vezes olha esse livro e acha que ele é muito complexo, mas quando a gente tem um bom conhecimento do Antigo Testamento, consegue interpretá-lo com maior facilidade. A sequência de visões que se segue constitui um quadro da consumação final do propósito de Deus. Então, nesse próximo slide ali, a gente tem um mapa onde está localizada ali a ilha de Patmos e do lado de cá, no lado direito, as igrejas ali da região da Ásia, né? A cidade de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia e Éfeso. Então, aí está localizado Patmos e localizado aí as igrejas que receberam aí as revelações de Jesus. A gente vai daqui a pouco falar sobre cada uma delas. Bom, dentro do cristianismo existem 4 correntes principais. Existem outras, mas as principais estão aqui. 4 correntes de interpretação do Apocalipse. Já vou adiantar. Qual que é seguida pela maioria? Inclusive nós, assembleianos pentecostais, seguimos a última, a letra D. A letra D, futurista, é a seguida, a escola de interpretação do Apocalipse seguida pela maioria dos cristãos. Embora a gente tenha outras denominações que adotam essas 3 primeiras linhas de interpretação, mas a nossa é a 4ª, futurista, tá? A gente vai explicar aqui ponto a ponto. Bom, aquela linha de interpretação preterista diz o seguinte: olha, os simbolismos do Apocalipse se relaciona apenas com aquela época que o livro foi escrito. Pronto, acabou, Zé Fininho. Né? Não dão nenhuma brecha para algo futuro ali escrito. Para eles aconteceu logo na época de João. Idealista é aquela escola de interpretação que diz o seguinte: olha, Apocalipse é um quadro simbólico entre a luta da luta do bem e do mal. Aqui alguns pensadores batistas seguem essa linha idealista. Não são todos os batistas que seguem essa linha. Alguns seguem a 4ª linha, a linha futurista, mas alguns seguem a linha idealista. Por que essa escola tem esse nome? Porque eles falam assim: olha, os símbolos do Apocalipse são apenas tendências para a igreja de hoje ou ideais para a igreja de hoje seguir. Tem a linha histórica, que diz que o Apocalipse esboça de forma simbólica todo o curso da história da igreja, desde o Pentecoste ao advento de Cristo, ou seja, os selos são a dissolução do Império Romano, a erupção de gafanhotos do abismo, o quadro das invasões maometanas, etc. Então, a linha histórica procura pegar os eventos do Apocalipse e tentar enquadrar dentro dos eventos históricos da igreja, desde a época de João até os dias de hoje. Então, quem segue essa linha histórica são teólogos americanos. Eles procuram sempre enquadrar dentro da história os simbolismos do Antigo Testamento, do Apocalipse, desculpa. Qual que é a linha que a gente segue? A linha futurista.
a gente interpreta o Apocalipse da seguinte maneira: os 3 primeiros capítulos de Apocalipse são relacionados àquela época, ou às 7 igrejas para as quais Jesus mandou João enviar o livro do Apocalipse. E essas 7 igrejas históricas, lá dos 3 primeiros capítulos, elas apontam para as tendências teológicas da igreja ao longo da história. A partir do capítulo 4, nós seguimos essa linha de interpretação, que tudo que está ali, até o capítulo 22, está reservado para o futuro, que começará com o arrebatamento da igreja. Então, a partir do capítulo 4, com o arrebatamento da igreja, todos os eventos ali relatados do capítulo 4 ao 22 se desencadearão. Então, essa é a ideia da linha interpretativa dos pentecostais, dos assembleianos e da maioria das igrejas pentecostais, neopentecostais e outras também que não seguem a linha pentecostal. Sim. Que é o arrebatamento das igrejas. O arrebatamento da igreja, a gente vai explicar daqui a pouco, mas é o seguinte: há uma promessa lá nos escritos de Paulo aos Tessalonicenses, que Jesus ele vai vir até as nuvens e vai arrebatar a igreja. Aqueles que já morreram em Cristo, eles vão ressuscitar, e aqueles que estão vivos serão transformados ou assumirão um corpo glorioso, e tanto os mortos ressuscitados quanto os vivos transformados encontrarão com Jesus nos ares. Aí, a partir desse evento chamado arrebatamento, vai desencadear uma série de eventos que a gente chama de eventos futuristas ou escatológicos, que estão relatados aqui em Apocalipse a partir do capítulo 4. Então, o arrebatamento é isso: Jesus vai vir buscar a igreja, e a igreja é construída de pessoas que já morreram e que nesse dia do evento vão ressuscitar, e de pessoas vivas que nesse dia do evento serão transformados no corpo glorioso e encontrarão com o Senhor dos ares. A gente vai explicar mais com detalhes quando a gente chegar lá na questão do arrebatamento, do que ele vai desencadear, É um evento que vai desencadear a questão das promessas de Deus com relação ao futuro. Então aí tem um quadro onde mostra aí, a questão da diferença das escolas de interpretações do Apocalipse. Então, para a escola preterista, os 3 primeiros capítulos que falam daquelas 7 igrejas são só igrejas históricas. Essas são as mesmas ideias dos idealistas e da escola histórica, ou historicistas. Do capítulo 4 até o 19, para os preteristas, o que acontece ali são símbolos das coisas que acontecem hoje. E o capítulo 20 até o 22 é o símbolo do céu e da vitória entre o bem e o mal. Os idealistas interpretam os 3 primeiros capítulos como apenas relacionados à história daquelas 7 igrejas. Não tem associação nenhuma com as igrejas de hoje. Do 4 ao 19, para eles tudo que está acontecendo aí nesses capítulos são apenas símbolos do conflito que existe entre o bem e o mal. E o capítulo 20 até o 22, para os idealistas, são apenas símbolos que retratam a vitória do bem contra o mal. A linha de interpretação histórica entende que os 3 primeiros capítulos falam daquelas igrejas da Ásia que são apenas igrejas históricas. Capítulo 4 até o 19 relaciona os eventos do Apocalipse, desses capítulos aí, com o decorrer da história da igreja, como por exemplo a queda de Roma, o surgimento do maometanismo, o papado, a reforma, a contra-reforma, etc. Do capítulo 20 até o 22, eles acreditam que haverá um julgamento final. O milênio está entre interrogação, porque vai depender da linha de interpretação do milênio, que a gente vai aprender daqui a pouquinho.
e o estado eterno. E a linha de interpretação que a gente segue é a seguinte, futurista. Os 3 primeiros capítulos, a gente entende que a lei fala de igrejas históricas, mas ao mesmo tempo elas apontam para fases da história da igreja. Do capítulo 4 até o 19, a gente acredita que tudo que está ali é futurista, e do 20 ao 22, a gente acredita que haverá um milênio de 1000 anos literais, o julgamento dos mortos ímpios e do estado eterno. Então, qual que é a linha que a gente segue? Futurista, tá? A gente vai explicar, viu, irmãos? Não fiquem chateados, pastor, você está passando muito rápido. Aqui é só a introdução, a gente vai explicar depois, ponto a ponto. Agora, irmãos, tem a questão das teorias com relação ao milênio. Então, o Apocalipse não tem unanimidade com relação à sua linha de interpretação. Vocês viram? Que existem 4 escolas de interpretação, e dentro dessas 4 escolas de interpretação, tem a questão de como cada uma delas vê a questão do milênio. Então, basicamente, tem 3 maneiras de se ver o milênio. O que é o milênio? O milênio é um evento que vai acontecer após o arrebatamento. Vai haver aqui na Terra um período de 7 anos chamado Grande Tribulação. No final desses 7 anos vai haver uma guerra chamada Guerra do Armagedon. No final dessa guerra, Jesus volta e estabelecerá na Terra um reinado de 1000 anos. A gente acredita, nós que somos futuristas, que esse reinado de 1000 anos será de fato 1000 anos mesmo, literais. Só que tem 3 maneiras de ver a questão do milênio. Tem um grupo que é pós-milenista. Os pós-milenistas acreditam que o milênio é um símbolo de um longo período, que não tem nada a ver com 1000 anos literais. É apenas uma simbologia para falar do reinado de Deus entre os homens. Alguns acham que esse reinado já está acontecendo, que Jesus, quando veio, já inaugurou esse reino, e esse reino milenial, esse 1000 anos é simbólico e ele já está acontecendo. A gente não acredita assim, mas há pessoas, há cristãos que acreditam assim. Qual é essa linha de interpretação milenista? Pós-milenista. E tem os amilenistas. Esse prefixo A aí significa não. Então, o que os amilenistas falam? Não existe milênio. Não existe milênio. Então, não considera o milênio como um período literal. Cristo pode voltar em qualquer momento, julgar o mundo e introduzir um estado de eterna felicidade para os justos, novos céus e nova terra, sem precisar passar por esse período de 1000 anos literais. Então, a milenista não acredita que existe milênio. E enquadro aqui pré-milenistas a gente, né? O que a gente acredita então? Nós somos o que então? Pré-milenistas. Nós que somos pré-milenistas acreditamos que Cristo voltará para iniciar o seu reinado, os justos serão ressuscitados, reinarão com ele na terra durante 1000 anos. Subsequente ao seu reino, haverá uma rebelião final chamada Guerra de Gog e Magog, e aí depois vem o julgamento final e o estabelecimento do estado eterno. Então nós somos pré-milenistas. Isso implica que nós acreditamos num milênio literal, ok? Pastor, o senhor não poderia logo já ensinar a nossa linha de interpretação? Não. Por quê? Porque a gente tem que saber que existem outras linhas de interpretação, mesmo que nós não acreditemos nela, temos que entender que existem. E pelo fato desses nossos irmãos que seguem uma outra linha de interpretação e que têm ideia diferente da nossa, isso não significa que eles são piores ou melhores do que nós e vice-versa. São apenas linhas de pensamentos diferentes, e que a gente não pode fazer nessas coisas aqui um cavalo de batalha, porque embora existam linhas de interpretação diferentes, todas as interpretações são desenvolvidas em cima
do reinado messiânico de Cristo. Isso é suficiente. Agora, se a linha de interpretação nossa diverge um pouco da linha de interpretação de outras igrejas, isso não faz de nós melhores ou piores do que eles. O que interessa é que tudo se desenvolve a partir do Deus Pai entregando o governo a Deus Filho, que é o cumprimento lá das profecias de Daniel, capítulo de número 7. Ok? E aí tem uma tabelinha das teorias milenais, né? Pós-milenal, amilenal, pré-milenal, conforme a visão de cada uma com relação ao livro do Apocalipse. Então, os pós-milenistas acreditam que os 3 primeiros capítulos do Apocalipse falam de igrejas históricas. Do capítulo 4 até o 19, eles interpretam que aqueles textos ali se referem de maneira histórica, de uma maneira geral. E do capítulo 20 ao 22, a vitória do cristianismo sobre o mundo. Os amilenistas interpretam os 3 primeiros capítulos como igrejas históricas. Do capítulo 4 até o 19, de maneira histórica. Do 20 ao 22, o julgamento, vinda de Cristo, estado eterno, sem implicar aqui a existência de um milênio literal. E os pré-milenistas acreditam que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse se referem a igrejas históricas, mas que representam períodos históricos que a igreja está vivendo, que viveu e está vivendo. Capítulo 4 até o 19, os pré-milenistas acreditam que isso faz parte do futuro. E do capítulo 20 ao 22, os pré-milenistas acreditam que haverá um reino milenal ou milenário, literal, julgamento do grande trono branco, a Nova Jerusalém. Qual que é a linha de interpretação que a gente segue? Pré-milenal ou pré-milenista, ok? E após esse período de 1000 anos, o que viria a acontecer? Após o período de 1000 anos, haverá uma guerra, a última guerra, chamada Guerra de Gog e Magog. Depois dessa guerra, os inimigos de Deus, como por exemplo o diabo, será lançado no lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre. Aqui na terra vai vir um chamado Grande Trono Branco, onde vai haver o juízo final. Depois do juízo final, o estado eterno, ou seja, a vida eterna. A gente tem um gráfico aqui, nesse gráfico aqui a gente tem todo o desenvolvimento do Apocalipse, certo? Então a gente tem aqui a primeira parte desse gráfico. Cleiton, apaga ali aquela luz ali para ficar melhor para os irmãos olharem. É aquele primeiro interruptor lá, o último. Então aqui a gente tem um gráfico. Nesse gráfico aqui a gente tem a visão do Apocalipse. É aquele primeiro lá. Veio, certo? Não é esse aí. Deixa eu ver se é esse. Desculpa, falei errado. Então do lado de cá a gente tem o capítulo 1, onde João tem a visão gloriosa de Jesus, aquele que vai vir trazer a mensagem. Aqui no capítulo 2 até o 3, a gente tem aqui as mensagens a essas igrejas. E a gente acredita que cada uma dessas igrejas representa um período da história da igreja. Lá no capítulo 4, aí sim começam os eventos futuros, que começam com o arrebatamento da igreja. Passa aí, ô Santiago. Aí aqui então a gente tem o arrebatamento da igreja. Com a igreja sendo arrebatada, lá no céu a igreja vai passar por 2 situações: a situação do tribunal de Cristo e da grande ceia, né? Chamada Bodas do Cordeiro, ou Bodas do Cordeiro. E aqui, até o capítulo 18, a gente tem essa série de eventos representados pelo quadrado amarelo, que são as punições de Deus vindas sobre a terra para levar o homem ao arrependimento durante esse período aí chamado de a Grande Tribulação, que será um período de 7 anos. Lá no capítulo 19, a gente tem a volta de Jesus para poder estabelecer na terra o quê? O milênio, período lá de 1000 anos literais.
Termina o milênio, nesse período aí o diabo vai estar aprisionado. Terminando o milênio, o diabo ele vai ser solto no finalzinho do milênio, vai ter uma grande guerra, e aí depois vem então o juízo final do trono branco, capítulo 21 e 22, o perfeito estado eterno. Então esse é o resumo do Apocalipse, que a gente vai explicar passo a passo. Então, quais são os eventos futuros? Arrebatamento. Aqui na terra tem um período de 7 anos, chamado Grande Tribulação, enquanto que lá no céu a igreja glorificada estará com Cristo, participando de 2 grandes eventos: Tribunal de Cristo, depois mais para frente a gente vai te explicar sobre ele, mas resumidamente será um lugar onde Jesus premiará todos aqueles que fizeram algo na sua obra, e as chamadas bodas do Cordeiro, que é uma espécie de celebração de casamento entre a igreja e Cristo. Quando estiver terminando aqui a grande tribulação, esse finalzinho de 7 anos, vai se levantar uma grande guerra, chamada Batalha do Armagedon, onde o anticristo, junto com os seus aliados, fará guerra contra Israel e seus aliados. Israel e seus aliados estarão perdendo a batalha. Então lá no capítulo 19, Jesus vem com a igreja, pega o anticristo e o falso profeta e os lança no lago de fogo e de enxofre, pega Satanás, o amarra, e aqui na terra então começa um período chamado de 1000 anos. Terminados 1000 anos, há uma permissão para que o diabo seja solto, e ele vai conseguir convencer alguns ou milhares para poder guerrear contra Cristo. Aí a última guerra na terra, chamada Guerra de Gog e Magog. Cristo vai destruir os inimigos e pegar e lançar o diabo no lago de fogo e enxofre. Bom, aí então começa o grande trono branco. Depois do grande trono branco, aí vem novos céus e nova terra, estado de felicidade eterna. Então esse é o resumo do Apocalipse. Então vamos aqui parte por parte, para nós entendermos aqui cada situação. Então a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que no capítulo 1, nos 8 primeiros versículos, a gente tem aqui Jesus numa visão se apresentando a João para entregar a ele as mensagens do Apocalipse. Lembrando que Apocalipse significa revelação, é uma palavra grega que significa revelação. Então Jesus vem trazer a revelação para o seu servo João. Então aqui no capítulo 1, versículo 1 até o 8, a gente tem aqui a comunicação de Cristo a João com relação às mensagens que ele vai revelar. Então aqui a gente tem o título, capítulo 1, versículo 1, que é o Apocalipse de Jesus Cristo, Lá no grego é assim, Apocalipse Jesu Christo. Então, ou seja, Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. Então, o título já está dizendo, é uma revelação de Jesus. Jesus, além de ser aquele que traz a mensagem, ele é o objeto principal da mensagem, porque todas as mensagens que ele está trazendo, terá ele como principal personagem de toda a revelação escatológica. Esse termo escatológico refere-se às coisas futuras, Eschatos, do grego, significa futuro, Então, o escatológico é aquilo que está relacionado ao futuro. Bom, então quem é o agente aí? O versículo 2, É de Jesus para João. Então, o agente da revelação é Jesus, e ele faz de João também um agente, porque ele é que vai mandar essas revelações para as igrejas da Ásia. Aqui no versículo 3 a gente tem um louvor, um elogio. Qual que é o elogio aqui? O elogio fala assim, feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então, aqui há um elogio, um louvor àqueles que vão receber essas revelações que Jesus está dando a João
e João vai mandar para as igrejas da Ásia. E essas revelações chegaram até a gente. Então, quem é elogiado aqui? É quem lê essas revelações, mas não tiver condição de ler, porque naquela época havia muitas pessoas que não sabiam ler, mas que ouvissem essas revelações, mas lendo ou ouvindo, guardasse. Esse é o principal. Bom, aqui a gente tem aqui uma referência ao destino, né? Capítulo 1, versículo 4 e 5, parte A, que aqui a gente tem o destinatário, né? Que são as 7 igrejas da Ásia, e também tem uma referência aqui ao emitente. Então, destinatário, 7 igrejas da Ásia. E quem é o emitente? Quem está revelando essas mensagens extraordinárias para Jó? Aqui tem a qualificação dele, né? Jesus, a fiel testemunha. Aqui é um atestado da sua natureza fiel, né? O primogênito dos mortos, ou seja, ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer. Porque até Jesus, há na Bíblia muitas pessoas que morreram, ressuscitaram, mas depois morreram de novo. Jesus, ele inaugurou aqui um novo modelo. Jesus morreu, ressuscitou e nunca mais vai voltar a morrer, porque ele está numa espécie de corpo que é um modelo de corpo que nós vamos receber quando do arrebatamento da igreja. Bom, além de ele ser a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ele é qualificado como soberano dos reis da terra, ou seja, é aquele que tem o controle da história na sua mão. Aqui a gente tem a dedicatória, né? Capítulo 1, versículo 5, parte B, e o capítulo 6. A dedicatória a ele, né? Jesus, sejam glória e poder. O lema do livro está lá no versículo 7, que é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Esse é o principal lema do livro. E aí tem essa palavra aí, né? Latina, né? Imprimatur, que é imprima-se, né? Como uma espécie de licença. É uma licença para aquele que está falando, ou seja, ele tem autoridade para poder trazer essas revelações. Por que ele tem essa autoridade? Porque ele se autoqualifica como aquele que é o alfa e o ômega, né? Ele fala aqui, né? Ego eimi alfa kaito ômega, ou seja, eu sou o alfa e o ômega. É como se ele dissesse assim: eu sou a letra A e a letra Z. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega a última letra do alfabeto grego. Então ele está aqui se qualificando como é aquele que começa a história da humanidade e aquele que termina a história da humanidade. Então ele tem licença suficiente da parte de Deus Pai para trazer todas essas revelações com relação às coisas que ainda vão acontecer, com relação aos tempos do fim, porque ele, como divino, ele começa e ele termina a história. Por isso que ele se qualifica como o alfa e o ômega. Ele ainda diz assim, né? Ainda aqui uma licença com relação a ele ser o alfa e o ômega. Aqui diz assim, ó, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir. Ou seja, uma referência àquele que sempre existiu, uma referência aqui à sua eternalidade. Aí depois ainda fala assim, depois da vírgula, né? O Todo-Poderoso. Essa expressão, o Todo-Poderoso, é muito utilizado lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento hebraico, essa expressão, o Todo-Poderoso, está associado à expressão El Tsevaot, ou seja, o Deus dos exércitos. Somente uma vez no Novo Testamento, a expressão Todo-Poderoso no hebraico está associada à palavra El Shaddai. Mas no Novo Testamento, essa expressão está associada àquele que comanda todos os exércitos, para dar a ideia de que ele que controla a história. Bom, então aqui há
nesse versículo 8, a licença daquele que veio trazer essas mensagens poderosas para João escrever num livro. Bom, então, essas mensagens deveriam ser escritas num livro. Jesus fala: escreva isso num livro e manda às igrejas da Ásia. Que igrejas são essas? A igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 22, a gente tem aqui mensagens diretas a essas igrejas. E a partir do capítulo 4, tudo que vai ser relatado deveria também ser encaminhado a essas igrejas, porém com amplitude muito maior do que com relação a essas igrejas. Bom, então a gente tem aí, antes das mensagens para essas igrejas, a gente tem aqui uma visão extraordinária que João teve com relação ao Cristo glorificado, ao Cristo no seu estado ressurrecto. Ele ficou tão empolgado, tão entusiasmado com aquela visão, que ele achou que ia morrer, né? Caiu aos pés de Jesus, achando que ia morrer. Tem ali a figura aí? Olha aí. Então essa figura aí, embora se pareça uma figura um quanto estranha, né? Mas isso aqui é uma questão simbólica. Não é que Jesus tenha as vestes daquela forma, calçados daquele jeito, os olhos dele sejam daquele jeito, né? Boca saindo espada. Isso é questão simbólica. Então todos esses simbolismos vai trazer consigo realidades extraordinárias, tanto para João, que está recebendo aquelas revelações, quanto para aquelas igrejas que ele vai escrever ou enviar esse livro. Olha só como que Jesus se apresenta e João vê Jesus naquela visão. Olha, Jesus fala com ele com uma voz forte, como de trombeta. Isso é para demonstrar o poder e autoridade daquele que está falando. Por isso tem essa expressão, né? Voz forte, como que de trombeta. Versículo 11. E dizia: escreva num livro, ou seja, o livro do Apocalipse, né? O que você vê, e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. 7 candelabros de ouro, símbolo daquelas 7 igrejas. A igreja de Éfeso até a de Laodiceia. Então, 7 candelabros, 7 igrejas. Versículo 13. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Uma referência ao Cristo, né? A Jesus, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então, vestes até os pés e cinturão é a ideia do sumo sacerdócio de Jesus. Versículo 14. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Aqui é uma referência ao ancião de dias, lá de Daniel capítulo 7. Então, cabelos brancos dá a ideia aqui de que? Eternalidade, o ser eterno. E os seus olhos eram como chama de fogo. Olhos como chama de fogo é o poder de julgar corretamente. 15. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. A ideia de julgamento também aqui. E sua voz como o som de muitas águas, ou seja, aquele que fala com autoridade. Versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. 7 estrelas aqui são 7 pastores daquelas 7 igrejas, representadas pelos 7 candeeiros ou candelabros. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Aqui é com relação ao Evangelho. 2 gumes por quê? Porque traz consigo tanto as boas novas de Deus para salvar os pecadores penitentes, mas também o julgamento de Deus
para punir os pecadores impenitentes. Então, afiada espada de dois gumes fala desse duplo gume do Evangelho. O gume da salvação para aqueles que a desejam, mas o gume da punição para aqueles que a desprezam. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. É um sinal da glória de Jesus, aspecto glorioso de Jesus. Então, face brilhante dá ideia de glória. Observam lá Moisés. Moisés, quando esteve na presença de Deus, desceu, o seu rosto brilhava. Então, o rosto brilhar dá ideia de glória. Versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, né? Mefobu, né? Não tenha medo. A palavra fobia do grego é medo, né? Da onde vem a palavra para o português, né? Fobia. O ser humano tem centenas de fobias, mas a maior delas é o medo de morrer, não é? Nenhuma fobia humana supera a fobia que ele tem de morrer. Está igual que o camarada foi fazer uma oração e orou da seguinte maneira: Deus, me livra da morte de faca, me livra da morte de tiro, me livra da morte de acidente de carro, me livra de morrer na faixa de pedestre. E foi. E aí, quando ele terminou umas 200 petições, ele falou assim: Deus, resumindo, me livra da morte corrida, né? Então, o ser humano não tem medo de morrer. E João aqui achou que ia morrer. Aí Jesus falou para ele assim: ó, não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Rapaz, não vai morrer não, rapaz. O fim da sua história não acaba aqui. Você ainda tem muita coisa para fazer, né? Versículo 18: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Versículo 19: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Então aqui a gente tem 3 tempos aqui, né? As coisas que você viu, aqui a gente está falando do capítulo 1. As coisas presentes, que são as coisas relacionadas à história daquelas 7 igrejas que vão receber esse livro, e as que acontecerão, que são as coisas relacionadas a partir do capítulo 4. É assim que nós, da linha futurista, pré-milenista, interpretamos esse versículo 19. Entenderam? Quer que eu repita? Quer que eu repita ou todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, né? Beleza. Irmãos do céu, eu pensei que eu ia conseguir hoje falar sobre as 7 igrejas, mas não vou conseguir não. Falta só 15 minutos para as 9. Está vendo que é muita coisa, né, para falar? Não tem como falar sobre as 7 igrejas hoje não, porque falar sobre as 7 igrejas em 15 minutos aqui vai ser impossível. Impossível. Eu fico querendo terminar logo essa série de estudo, mas tem hora que não tem jeito. Chega num livro igual esse aqui, né, Mateus? Que não tem como. O que a senhora falou aquela hora? Não entendi. Justamente. A gente está falando aqui, né, e tem muita gente que está assim: meu Deus do céu, se hoje foi só o começo, imagina o que vai vir aí, né? Mas calma, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então vamos deixar aí as 7 igrejas cozinhando aí um pouco e vamos falar sobre elas terça-feira que vem. Eu não gosto de passar do horário, e também a gente correr demais com o conteúdo não vai trazer benefício. Não é interessante fazer isso. Então que Deus abençoe os irmãos. Vamos pedir aí os irmãos para recolher uma oferta, enquanto a gente ver se consegue resolver aí uma dúvida da irmã Inês. Não sei se vai ser possível, mas vamos ver se a gente consegue, né? Em todo momento o senhor está falando em arrebatamento da igreja. Isso. Agora, o que é igreja diante do que
João está falando, Sim. o que é igreja, como interpretar isso? De maneira bem resumida, igreja, do ponto de vista bíblico do Novo Testamento, são os cristãos. Certo. Os cristãos. E quem não é cristão? Aí, dentro do Novo Testamento, não é igreja. Não é igreja. Não é igreja. Não estará salvo. Não. Outra coisa, então. Antes de Moisés até, da história de Moisés, como é que viviam os povos daquela época? Eles não tinham uma revelação escrita. Uma revelação escrita. Cada um tinha um Deus, a sua crença, seus mitos. Aqueles povos não teriam salvação? Desde a criação do mundo, Deus revelou-se ao homem. A gente pega lá no começo da criação da humanidade, Deus revelou-se ao homem. A princípio, de maneira verbal, e essa revelação deveria ser transmitida verbalmente, porque a gente não tem nenhum texto escrito ainda. O que aconteceu? Duas linhas se seguiram daquelas gerações posteriores daquela humanidade. Uma linha seguiu a revelação de Deus, outra linha não. Então, desde o começo da história da humanidade, Deus revelou-se ao homem, ao primeiro casal. O primeiro casal passa essa revelação aos seus filhos, e os seus filhos seguem duas linhas distintas. Uns fiéis a Deus e outros não. O que a gente tem lá dentro da história do Gênesis é a linha de Sete, um dos filhos de Adão, e a linha de Caim. A linha de Caim seguiu a infidelidade, a linha de Sete, a fidelidade. Então, desde o começo da história humana tem sido assim. O que acontece? Deus, ele sempre trabalhou dentro dessa revelação, até que veio uma revelação escrita, que foi a revelação bíblica. Então, as pessoas, desde quando existem pessoas, têm recebido uma revelação de Deus, ou oral, ou até mesmo através da natureza, ou escrita. Deus sempre se revelou. Outra coisa, por exemplo, existem diversas religiões sobre a face da terra. Certo. E a gente olhando o contexto de todas elas, elas sempre pregam o bem, a paz, todas as virtudes humanas que nós deveríamos ter, e que é o que também contém no cristianismo. Deus também não estaria se revelando sobre uma outra vestimenta, por exemplo, dentro do contexto histórico ou contexto cultural daqueles povos? Olha, existe até um livro que chama Diálogo das Religiões, que fala sobre isso, que fala sobre isso. Não é isso que a Bíblia passa para a gente. Deus pode até se revelar a essas pessoas nesse ambiente religioso, mas tirando-as de lá. Como no caso de Abraão, por exemplo. Abraão, quando foi chamado por Deus, o ambiente religioso dele era politeísta. O pai dele era feitor de deuses, fabricante de deuses, lá na Babilônia. Naquela época ainda nem era chamado de Babilônia, mas Caldeia, né? Então Deus pode até se revelar a essas pessoas dentro desse ambiente religioso, mas tirando-as de lá, não deixando que elas permaneçam lá, e nem se revelando a elas através desse mecanismo politeísta. Porque dentro da história bíblica a gente vê sempre Deus separando a sua revelação monoteísta da visão politeísta. Não, mas nem todos são politeístas, essas outras religiões.
tem muitos que são monoteístas também. Existe o islamismo, que é monoteísta, né? E o judaísmo também, não. Né? Monoteístas são 3 religiões no mundo: islamismo, judaísmo e cristianismo. Essas outras chamadas grandes religiões, budismo, hinduísmo, são religiões politeístas. São religiões politeístas. Na Índia, por exemplo, existem milhares de divindades, e é o hinduísmo. Não, sim, a Índia, mas o budismo... O budismo, por exemplo, a ideia de pessoas, de ancestrais mortos, são ideias de ancestrais que, depois de mortos, se tornam divinos de uma certa maneira, ao ponto de os parentes terem que celebrar cultos a essas almas nos seus lares. Então, existem muitas religiões orientais que a ideia de divindades está relacionada à alma humana. Então, assim, a gente não pode colocar Deus numa forma. Não estou aqui colocando Deus numa forma, mas pelo que a gente vê dentro da história bíblica, Deus pode até se revelar a pessoas dentro desses ambientes de religiões politeístas, mas com o propósito de tirá-las de lá, e não dentro daquele sistema. Certo? Meus queridos, vamos para casa? Hoje foi muita informação para a nossa mente, né? Mas terça-feira que vem tem mais, em nome de Jesus. A gente precisa ter